Deus, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos crentes da Galácia, Gálatas 5. O tema continua sendo para liberdade, foi que Cristo nos libertou. Terceira parte, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Chegamos hoje à terceira parte. Diz assim a palavra, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Meus amados irmãos, a Igreja de Jesus Cristo não foi instituída por Ele e seus apóstolos com o objetivo de oferecer às pessoas que nela chegam entretenimento, como por exemplo, sorvetada, louvorzão, sociais, show gospel. Não é esta a função da igreja para a qual o Senhor a designou. Segundo o apóstolo Paulo, a função da igreja de Cristo é fazer com que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. A função da igreja é anunciar ao mundo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho da graça de Deus. Esta é a função da igreja, anunciar, diga comigo, a verdade que liberta. Queridos irmãos, é justamente isso que o nosso ministério tem feito. Aqui não oferecemos às ovelhas de Jesus veneno, palha seca ou alimento estragado. Aqui oferecemos às ovelhas alimento sólido, aqui há pastos verdejantes e há pão que vem do céu, para a glória do nome de Jesus. Ora, sem conhecimento da palavra, o que é que acontece? O povo é enganado, o povo sofre, o povo Yara começa a dar ouvidos a doutrinas que nada tem a ver com a palavra de Deus. O próprio Cristo disse o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Portanto, eis aqui estou esta noite, para dar continuidade a esta série de pensamentos, cujo tema é para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Queridos irmãos, eu creio que através dessa série de pensamentos, muitos homens e mulheres serão libertados, principalmente das tradições dos homens, daquelas tradições que têm feito com que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus, e essas pessoas que ouvirão essa série de pensamentos, viverão a nova vida em Cristo, poderão gozar de uma vida cristã com responsabilidade. Bem, estamos analisando aqui, à luz das Escrituras, alguns assuntos polêmicos, que eu disse aqui tem levado estudiosos, teólogos, pastores e membros de igreja a se envolverem em calorosas discussões. Eis alguns dos assuntos que iremos abordar. Alguns já abordamos, esse é o terceiro culto hoje, e alguns ainda serão abordados. Por exemplo, é pecado a mulher usar calça comprida? Nós vimos aqui a semana passada, estudamos essa questão da calça comprida e vimos que não há nenhum pecado, mas vamos fazer um breve repasse também. É pecado um cristão ouvir música que não é evangélica, aquela música chamada música do mundo? Vamos ver aqui. O que a Bíblia diz sobre moda, sobre joias? Estes e outros assuntos têm deixado muitos cristãos em dúvida, e é justamente sobre estes assuntos que vamos estudar, vamos abordar, para que o povo de Deus venha a ser libertado dessas tradições de homens. Há 12.000 anos atrás, Paulo escreveu aos crentes da Galácia: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Pergunto, a maioria dos crentes vive essa liberdade cristã? Não, não vivem. A grande maioria dos cristãos, queridos, são escravos, são reféns das tradições dos homens. Bem, ouçamos o que disse Jesus acerca das tradições dos homens. Marcos 7, vamos lá, a repetição é a mãe do saber. Marcos capítulo 7. Veja como Jesus combatia a tradição dos homens. Marcos 7,
versículos de 1 a 8, depois o versículo 13. Eu exorto você a adquirir essa série de pensamentos, a estudar, a se tornar um evangelista, uma pessoa capacitada para transmitir a graça de Deus. Marcos 7:1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, olha, eles não olhavam, não observavam o que diz as escrituras, mas eles observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículo 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Paulo também falou acerca da tradição dos homens, em Colossenses 2, Epístola de Paulo aos Colossenses, Colossenses 2, a princípio, versículo 8, Colossenses 2, 8. Colossenses 2, versículo 8, diz assim a palavra: cuidado, Colossenses 2, 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo diz: tenham cuidado para não serem enredados por vãs filosofias, conforme a tradição dos homens. Versículo 20, deste mesmo capítulo 2 de Colossenses: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivestes no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Veja como é importante você congregar numa igreja que transmite a verdade. Eu já lhes ensinei que esta palavra rudimentos, do grego é stoicheia, era uma palavra que sempre estava relacionada com as coisas concernentes à lei. A lei. Então, Paulo disse: se morrestes com Cristo para os rudimentos da lei, a lei de Moisés, porque como se vivesses no mundo, vocês agora se sujeitam àquelas ordenanças da lei? Não toque nisso, não pode aquilo, não proves naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Então, meus queridos irmãos, a tradição dos homens tem dito às mulheres: é pecado cortar o cabelo, é pecado ir à praia, é pecado usar calça comprida, é pecado usar batom, é pecado usar brinco, é pecado pintar as unhas, pintar o cabelo, ir à praia, bater palmas. A tradição dos homens tem dito aos homens: é pecado jogar bola, é pecado ir a um campo de futebol, é pecado usar uma bermuda, é pecado ir à praia, é pecado isso, é pecado aquilo, e o povo vive com a mente cheia de pecado. Como alguém pode ser feliz estando privado de praticar todas essas coisas? Que pecado há em alguém ir à praia ou praticar algum esporte que é benéfico para a saúde? Que pecado há em uma mulher se ataviar para o seu esposo, e deve fazer isso? Aquelas que não fazem estão se esquecendo do que eu tenho lhes dito aqui, que o homem é atraído pelo que vê. Meus queridos e amados irmãos, a tradição dos homens está roubando a alegria do povo de Deus. Por isso vemos tantos casamentos de pessoas evangélicas fracassados e frustrados. Às vezes eu uso até um termo um pouco pesado aqui. Muitas pessoas parecem que vieram de um funeral e não de uma igreja. É um semblante caído, um semblante triste. Meu amado, depois que você ouvir uma palavra como a graça de Deus, você chegar em casa, depois que ouve
tudo aquilo que você ouve concernente à graça, chegar em casa, ver uma mulher que não se atavia, que não se arruma, ou um homem também relaxado, olha, isso é um fracasso para o casamento. Se nós tivéssemos condições de examinarmos todos os casamentos de evangélicos que fracassam, nós veríamos que um grande percentual está relacionado a isso que eu estou lhes dizendo aqui. Crente, ouça, em Cristo você é livre. Agora você não é livre para pecar. Você pode praticar esporte? Pode ir em uma academia? Pode e deve. Deve cuidar sim da sua saúde. Pode usar uma calça comprida, a mulher? Pode, se ela quiser. Claro, é evidente que pode. Pode usar um batom? O menos aqui propício a dizer isso sou eu. Isso aí quem tem que aprovar ou desaprovar é o teu esposo. Agora, desde que tudo seja feito com decência e ordem. Não é porque estamos debaixo da graça que vamos viver de qualquer jeito, que vamos usar qualquer tipo de roupa. Agora, vimos aqui na quarta-feira passada, o quanto uma má interpretação, uma interpretação tendenciosa de um texto pode levar várias pessoas ao erro doutrinário. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vejamos mais uma vez o texto de Deuteronômio 22:5, e por favor não se esqueça mais disso, da explicação que você está tendo aqui. Deuteronômio 22, versículo 5, eu estou te preparando para que você ajude outras pessoas que vivem com suas mentes cheias de dúvidas. Vamos ver o texto mais usado por muitos pregadores da proibição da calça comprida, não é? Com relação às mulheres. Deuteronômio 22, versículo 5, abra sua Bíblia, preste atenção e cresça na graça e no conhecimento. Vamos lá, Deuteronômio 22, 5, diz assim a palavra: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Observe que o texto aqui, em nenhum momento fala sobre o uso ou não uso de calça comprida, até porque a calça comprida não existia nessa época. Ou seja, basta uma leitura minuciosa, basta que venhamos a prestar atenção e já conseguimos desmascarar, desmistificar falsos ensinos. O texto não fala de calça comprida, não fala disso em momento algum. Quem ensina isso está forçando o texto e levando muitos ao erro. Vimos aqui, no culto passado, que a roupa do homem e da mulher era uma mesma, eram aqueles longos vestidos que a única coisa, as únicas diferenças que vimos aqui, não sei se vocês estão lembrados, é que o homem usava um cinto neutro, de cor neutra, e a mulher, qual é a cor, quem se lembra? Qual foi a cor que eu falei? Quem falou? Quem falou? Colorido, muito bem, Robson, os demais estudem mais, viu, irmãos? Colorido. Então a diferença é que o cinto do homem era cor neutra e o da mulher colorido, e havia outra diferença que talvez fosse relacionada à textura, à grossura, melhor dizendo, do tecido. Algumas ocasiões os homens usavam um tecido de linho mais grosso e das mulheres mais fino. O vestido era o mesmo, a roupa era a mesma, Então, pastor, o que é que Deus estava querendo dizer? Eu quero que você preste atenção, porque este é um mandamento que foi dado por Deus, ok? Tudo isso aqui é a palavra de Deus. O que é que Deus estava falando? Amado, o assunto aqui não era calça comprida, mas com certeza aquilo que nós chamamos de travestismo, porque eu lhes falei que naquela época existiam algumas seitas pagãs, algumas religiões pagãs, nos quais as pessoas, os homens iam travestidos, e essa palavra travesti, de onde surgiu a palavra travesti, que é aquele que se veste, que se traja com o traje de outra pessoa de sexo oposto. Eu lhes disse aqui no culto passado, que ainda no início deste século, as calças compridas eram usadas somente por homens. Como as mulheres passaram a trabalhar fora de casa e necessitavam de roupas mais fortes que protegessem suas pernas do frio e dos acidentes de trabalho, o uso acabou sendo inevitável. Portanto, não há nenhum tipo de pecado em uma mulher hoje usar uma calça comprida, até porque a calça comprida hoje já deixou de ser, vamos assim dizer, algo exclusivo, ou de um homem ou de uma mulher. É interessante que o que difere hoje a vestimenta de um homem e da mulher, às vezes, são a cor.
a mulher gosta de uma cor rosa. Às vezes você observa que existem certos calçados que são usados tanto pelo homem como pela mulher. O que vai diferir são as cores. A diferença está nas cores. A sandália havaiana usa homem e usa mulher. Aí eles começaram a observar e começaram a fabricar sandálias coloridas. E aí foi simplesmente destacando. Falei aqui que na Escócia os homens usam saia. Falamos da questão cultural. Vimos aqui o que é cultura. Vimos como é difícil uma definição de cultura. São mais de 300 conceitos da palavra cultura. Da palavra cultura, foi isso mesmo. Vimos aqui a questão de vaidade. Vaidade nada tem a ver com aquilo que se prega. A palavra vaidade é oco, é vazio. É quando uma pessoa coloca a sua confiança em ídolos que nada podem fazer. Agora, cabe a cada um de vocês, principalmente vocês antigos, estudarem, pegarem CD, para que vocês sejam instrumentos lá fora, para ajudar as pessoas que, me perdoem a franqueza, estão perturbadíssimas. Uma senhora, semana passada, que me ouviu pregar, ela disse: olha, pastor, vou lhe dizer uma coisa, estou saindo daqui aliviada, porque eu fazia parte de um ministério onde eu já não aguentava mais. Eu era proibido eu usar calça comprida, proibido usar isso, proibido usar aquilo. Minha esposa estava na porta da nossa residência e uma senhora chamou, ela foi até lá, ela disse: Mônica, puxa vida, eu admiro tanto você faz parte de qual igreja? Você se veste, cuida do cabelo, se arruma. Eu faço parte da igreja que meu marido é pastor e líder. Ela falou: onde é? Ali na Salina, número 139. Ela disse: menina, eu faço parte de uma igreja, eu não posso cortar o cabelo, não posso usar um brinco, não posso usar nada. E minha esposa disse: minha filha, tudo isso você pode fazer, a única coisa que você não pode fazer é tomar o marido dos outros, isso é pecado. Aí pegou uns CDs, deu a ela, estou aguardando ela passar por essas portas e nunca mais sair daqui, em nome de Jesus, ok? Pois bem, e o que dizer do corte do cabelo? É pecado uma mulher cortar o cabelo? Eis o que diz o regulamento de certas igrejas legalistas no Brasil. É proibido as irmãs cortarem o cabelo mesmo a parar as pontas, usarem perucas, bobs na cabeça, pintarem o cabelo ou esticarem, usarem penteados vaidosos que chamem a atenção. Caso as irmãs façam isso, eis a punição. Punição prevista pode ser de 6 meses, 1 ano, e se continuar na rebeldia, exclusão da igreja, rua, aqui não fica mais. São essas doutrinas, meus irmãos, que estão afastando cada vez mais o povo de Deus. Pois bem, vamos analisar um dos textos mais usados por aqueles que defendem tal doutrina da proibição das mulheres cortarem o cabelo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, e marque o texto, por favor. Isto aqui é uma aula que você está tendo. Números capítulo 6, e caso você negligencie o que você está ouvindo, quem vai cobrar de você é Deus, não sou eu. Números capítulo 6, estou fazendo o meu dever, cumprindo cabalmente com o meu ministério, te ensinando a verdade, cabe a você ouvi-la, praticar e aprender. Números 6, versículos de 1 a 5, vamos lá, vejamos se o corte de cabelo é pecado ou não. Números 6, 1 a 5, disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? Se foi o Senhor, então é um mandamento. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, observe, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça. Atente ao que vem agora, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Diga amém, meus irmãos. Notemos que o mandamento acima foi dado diretamente por Deus. Falou o Senhor a Moisés. O próprio Deus instituiu o voto de Nazireu. O voto se estendia
tanto a mulheres como a homens. Uma das exigências desse voto era o não passar a navalha sobre a cabeça. A palavra nazireu vem do hebraico nazir, derivado de nazar, que quer dizer separar, consagrar, abster-se. O nazireu tinha de abster-se de vinho e bebidas intoxicantes, de vinagre e de passas. O nazireu não podia cortar os cabelos durante o período inteiro de sua consagração. O nazireu também não podia aproximar-se de qualquer cadáver, nem mesmo de seus parentes mais chegados. Agora, atente ao que vou lhe dizer agora. No fim de seu período de voto, o nazireu tinha de oferecer diversos sacrifícios prescritos e em seguida cortar seus cabelos e queimá-los sobre o altar. Depois de certas ações rituais, levadas ao efeito pelo sacerdote, o nazireu ficava livre de seu voto. Irmãos, observem que após o término do voto nazireu, ele ou ela deviam cortar o cabelo. Ora, já podemos aqui concluir, diante de tal argumento, que não há nenhum pecado em uma mulher cortar ou simplesmente aparar os cabelos, porque isso era feito aqui com aqueles que voltavam, que faziam o seu voto de nazireu. Tudo isso não passa de tradição de homens com o fim de espreitar a liberdade que as irmãs e os irmãos têm em Cristo. O grande problema é que as pessoas não estudam a Bíblia, não leem a palavra, engolem tudo, amém, amém, aleluia, glória a Deus, tudo que se ensina, e às vezes aqueles que estão ensinando nem mesmo sabem o que estão passando, são pedras de tropeço, levando pessoas a errar. Aí pega-se uma doutrina dessa, não pode cortar o cabelo, a pessoa não estuda a palavra de Deus, não tem intimidade nenhuma com as escrituras, e simplesmente é levado por esses homens no cabrecho, sabe, vamos, vocês vão para onde eu mandar, e aí o povo sofre. Veja o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 22, já estamos próximo do final. Eu sempre lamento quando tenho que encerrar um culto, o meu desejo é falar até que a voz desapareça. Apocalipse 22, 18 e 19, eu amo ensinar a palavra, irmãos, eu quero ver o povo crescer, que Deus me conceda a oportunidade, de pregar para multidões, ensinar essa verdade que o povo precisa ouvir. Apocalipse 22, versículos 18 e 19, diz assim a palavra, Apocalipse 22, 18 e 19, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Em Deuteronômio 4, observe, não podemos fazer nenhum tipo de acréscimo à palavra de Deus, irmãos. E hoje o que mais se faz é isto. Deuteronômio 4, versículo 2. Deuteronômio 4, 2. É o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco, os livros atribuídos a Moisés. Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 12, 32. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. É importante que você anote esses textos que provam que não podemos fazer nenhum tipo de acréscimo à palavra, para que você mostre às pessoas que é pecado acrescentar alguma coisa à palavra. Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Para que não fiquemos só no Novo Testamento, 1 Coríntios 4, 6, Paulo também falou acerca disso. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Observe como aqui manejamos a palavra, né, amado? Não passamos a noite inteira em um texto. Aqui você aprende a manejar a palavra, conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Irmãos,
Se você observar com olhos espirituais, você perceberá que é justamente isto que está sendo feito nos dias de hoje. Estão acrescentando doutrinas de homens, tradições humanas, à palavra de Deus. É pecado a mulher usar calça comprida, é pecado cortar o cabelo, é pecado usar brinco, é pecado ir à praia, sabe, não pode isso, não pode aquilo, não pode bater palma, não pode sorrir. E eu pergunto, na Bíblia, aonde nós encontramos isto? Onde estão os capítulos e versículos que corroboram com essas proibições? Porventura, vemos nas Escrituras, Jesus ou seus discípulos ensinando essas coisas? Claro e evidente que não. Minhas amadas irmãs, tudo isso não passa de tradições de homens que só servem para roubar a liberdade e a alegria do povo de Deus. Não obedeçam a essas doutrinas, obedeçam a palavra de Deus, digam amém. Obedeçam a palavra, obedeça a Bíblia que fala de Cristo, a Bíblia que diz que você em Cristo é livre, não livre para viver na libertinagem, mas livre para viver a vida cristã. Mesmo aqui neste mundo, vivendo num mundo tão complicado, você pode e deve viver a vida cristã de forma responsável. Pastor Antônio José, quando surgiu aqui no Brasil a proibição do corte do cabelo? Quando surgiu no nosso país? Em que ano foi? Quem ensinou? Quem começou com isto aqui no nosso Brasil? Com esta doutrina de homens aqui? Quando surgiu isso? Dizendo que as mulheres não podem cortar o cabelo porque é pecado. Meus amados irmãos, infelizmente, o povo não estuda a história da igreja. Não estuda a história eclesiástica. Eclésia quer dizer igreja. A história da igreja primitiva. Você deveria estudar com mais atenção o livro de Atos dos Apóstolos. O povo não estuda a história da igreja aqui no Brasil, como ela começou, o que acontecia. Então, aqueles que conhecem, que estudam a história eclesiástica do Brasil, sabem muito bem que a proibição começou a ser anunciada a partir de aproximadamente 1910, com o início das Assembleias de Deus e da Congregação Cristã do Brasil, a chamada Igreja do Véu. Ouça o que vou lhes dizer nesses minutos finais. Não seria justamente por causa dessas doutrinas de homens, essas tradições de homens, que nós estamos vendo um número crescente de pessoas esfriando espiritualmente, tanto de homens como de mulheres, pessoas íntegras, sinceras, e que na realidade estão desanimadas, sem querer ir para a igreja? Amado, essas pessoas não são felizes, elas vivem tristes, cabisbaixas, vão mais à igreja por obrigação do que para adorar o próprio Deus. Com certeza, o maior inimigo da graça de Deus hoje é o legalismo. Observe que alguns chamam de evangelho o que tem sido anunciado em muitos lugares. Em muitas igrejas não se prega a graça de Deus, não se prega o arrependimento, não se prega a predestinação, não se prega a eleição, não se prega a soberania de Deus. Essas doutrinas foram simplesmente engavetadas. Ao invés da segurança eterna da salvação, ao invés de se pregar ao povo que uma vez salvo, salvo para sempre, eles dizem: se você pecar, vai para o inferno. Por isso que o povo vive atormentado. Hoje eu sou salvo, mas se eu errar, amanhã já não sou. Se eu não lutar não, para conseguir sustentar a minha salvação. Meus irmãos, quem sustenta a nossa salvação é Jesus Cristo. Se dependesse de mim e de você para garantir a salvação, todos nós terminaríamos no inferno. Se fosse você se ser falho, hoje está bem, amanhã não está, coitado de você, coitado de mim. Louvado seja Deus, que Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: ora, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você já imaginou que se Deus não garantisse a sua salvação, você não estaria aqui? Quem foi aqui que já não caiu, que já não errou, que já saiu dos trilhos? E se não fosse a misericórdia de Deus, se você não congregasse numa igreja que prega o que está aqui na parede, reconciliação, você estaria aqui? Não. Se eu não fosse um pastor perdoador, você acha que eu receberia algumas pessoas aqui na igreja? Não. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Mas ao invés de se promover, de se pregar o verdadeiro evangelho, o que se tem apresentado é uma lista de pré-requisitos para ser considerado como membro da igreja. Ou seja, para que uma pessoa seja considerada membro de determinada igreja, essa pessoa precisa obedecer a vários pré-requisitos determinados por homens.
Você quer fazer parte aqui da igreja? Quero. Agora, seguinte, aqui está o nosso manual de conduta. Você aqui não pode bater palma, você não pode sorrir, tem que usar um véu, a mulher de um lado, o homem do outro tem que usar um véu. Eu vou falar sobre véu aqui, viu, irmãos? À luz da palavra. Não pode sorrir, não pode bater palma, não pode ir à praia, não pode se depilar, não pode fazer isso. Ok, você quer? Quero. A pessoa passa um ano, meu Deus, sabe, há uma transformação, uma metamorfose. Ao invés de melhorar, piora. As pessoas que, menina, como você está, você se vestia tão bem. Eu vi uma pessoa ímpia dizendo para uma mulher evangélica, dizendo, rapaz, quando você era do mundo, vivia mais feliz, se arrumava melhor. Depois que você entrou nessa igreja que você está fazendo parte, você, puxa vida, você piorou. Você não cuida mais dos cabelos, você não se arruma. É verdade, irmãos. As pessoas imaginam que ser evangélico é viver para baixo, triste, amargurado, pessoas sem autoestima, não se cuida, não se arruma. É assim que vemos o povo evangélico, um povo para baixo, um povo triste. Como você está? Mais ou menos. É o diabo para lá, é o capeta, sai Satanás, leva uma topada, está amarrado, claro, de quem amarrou o demônio foi Jesus Cristo. E o povo na igreja está amarrado, amarrado quem que já está amarrado há 2000 anos atrás? É verdade, irmãos. Só na graça de Deus que as pessoas realmente vivem. Só na graça de Deus que as pessoas, sabe, meus irmãos, têm alegria, têm esperança, vão à praia, se divertem. Fora da graça o povo está acabado. Não tem esperança. Desculpe a franqueza, amo os meus irmãos, mas fora da graça de Deus o povo não vive. O povo não vive feliz, o povo não se diverte, não bate uma bola. E eu pergunto, Jair testemunha disso, qual o pecado de um pastor bater bola? Sabe, eu bato bola aqui, a gente tem um grupo de pessoas, e lá tem um seminarista católico, que perguntaram para ele, tem um pastor batendo bola? Rapaz, tem. Agora pode ir lá que você não vê um palavrão, você não vê machucar ninguém. Irmãos, o testemunho é a vida. O meu genro que está ali também joga lá. Eu não sou do tipo que vou ficar em casa escondido. Não, para ser santo eu tenho que ficar em casa. Não. De jeito nenhum, meus irmãos. De jeito nenhum, nós temos que viver a vida. Goze a vida, dê atenção ao seu esposo. Seu esposo não é evangélico, se ele lhe chamar para ir a um restaurante, vá. Se ele quiser tomar cerveja, ele toma, você toma um suco, toma um refrigerante. Você não deve ir a determinados lugares. A mulher sábia edifica a casa. De repente, em um desses dias aí, tu chamas ele para vir aqui à igreja, Deus tem uma palavra específica, ele se converte. Então, queridos irmãos, o resultado de tudo isso é a produção em massa de sepulcros caiados. Homens, sabe, muitos santarrões, mulheres com a roupa lá embaixo, que não dão a paz a quem está de bermuda, mas o coração cheio de ódio, fofoqueiras, checheiras, compram e não pagam a ninguém. Hipócritas, falsos irmãos, fanáticos religiosos, seguidores de homens. Seguidores de homens. Essas pessoas não seguem a Cristo. Não seguem a Cristo. Eles seguem o apóstolo fulano de tal, o bispo, eles seguem o missionário, seguem a bispa, seguem todo mundo, menos a Jesus Cristo. Então esse é o resultado. Produção em massa de fariseus. Fariseus hipócritas. Pessoas, meus irmãos, que dão péssimo testemunho. Um irmão de outro estado falava comigo, dizendo que uma pessoa deixou de congregar, porque, sabe, se espelhava tanto. Eu digo sempre, irmão, tu tem que se espelhar em Jesus Cristo. Se espelhar em homem e mulher é complicado. Homem, mulher, ser humano são falhos. Eu me espelhava, era um exemplo, pastor, até que um dia, pastor, quando eu cheguei num determinado lugar, fiquei, sabe, de queixo caído. O que falaram daquela pessoa que eu admirava? Era uma pessoa que pregava na igreja. Aquele fulano, aquilo não paga ninguém. Ele é um, sabe? O senhor olhou assim, você está falando da pessoa certa? Sim. Não é fulano de tal que prega? É. Meu Deus do céu. Veja que vergonha para a igreja de Jesus Cristo. Você imagina, meu amado, você está lá fora, meu pastor Antônio, o pastor Francisco, fora disseram, o quê? Pastor Antônio, pastor Francisco, que conversa, rapaz? Eu conheço, aquele é assim, assado. Acabou com você, amado. Acabou com você. Veja a minha responsabilidade e a responsabilidade de todo pastor. É muito grande. Você pode errar, amado. Se eu errar, estou acabado. Restaurar vocês é a coisa mais fácil que existe. Restaurar pastor? Filho de pastor não tem nome. Isso já dizia um pastor amigo meu. O filho do pastor passa com olha o filho do pastor. Olha a mulher do pastor. Não tem nome. Você já começa com filho de pastor não tem nome, mulher de pastor não tem nome. A vida do pastor é olhada. Se olha a vida do pastor 24 horas por dia.
24 horas por dia. Por isso que eu digo uma coisa a você, amado. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi esta igreja aqui nesse bairro. Aqui onde eu nasci. Porque aqui todos conhecem o meu passado e conhecem o meu presente. Todos sabem quem eu era e todos me veem agora. O que Deus fez na minha vida. Deus é glorificado através da minha vida. Um cachaceiro que vivia por essas ruas hoje pregando o evangelho, salvando pessoas. Quem fez isso? Jesus Cristo. Por isso que eu digo, igreja tem que ser assim no bairro, meu amado. Para que as pessoas vejam o que Deus faz e o que Deus vai fazer muito mais. E eu queria terminar a minha homilia em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, chateado da vida, porque eu queria ficar aqui até as cordas vocais, sabe, falhar. Apocalipse 18, versículo 4. Glória a Deus. O nosso testemunho, amado, vale muito, muito mesmo. É melhor você estar de bermuda e dar um bom testemunho do que você estar com uma calça comprida e um terno devendo a Deus e ao mundo. Apocalipse 18, 4. Diz a palavra: ouvi outra voz do céu dizendo o que, pastor? Retirai-vos dela, povo meu. Olha, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você sabe o que eu vou dizer de hoje por diante? De hoje, isso aqui está sendo ao vivo. De hoje por diante, para toda pessoa que me procurar e dizer: pastor, eu ando triste, eu ando cabisbaixo, eu faço parte de um lugar que eu não posso sorrir, não pode. Quando a pessoa terminar de falar, eu digo: eu quero te mostrar um lugar onde você pode sorrir muito, onde você pode se divertir, onde você pode usar calça comprida, onde você pode fazer tudo, menos pecar. E quando a pessoa disser aonde é, eu digo: a igreja que eu sou pastor. Eis aqui o telefone, pegue o meu. Se você não tiver quem vá lhe buscar, eu mando lhe buscar. Se não tiver carro, a gente vai de burro, vai de jegue, vai de águia, vai de anaconda, vai correndo, de trator, de caminhão, de avião, helicóptero, mas a gente vai te buscar em nome de Jesus Cristo. Eu, a partir de hoje, digo a qualquer pessoa que chegar para mim dizendo: não aguento mais, eu digo: pule, saia fora e venha para a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração para trazer à igreja esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Palavra dessa maravilhosa, acabou cedo.